Sejam bem-vindos ao Pod Light, o podcast que lança luz sobre os diversos aspectos que moldam o caminho em direção a uma vida saudável. Olá, eu sou Valéria Luz e neste episódio especial eu vou bater um papo com uma mulher encantadora, cuja trajetória envolve não apenas o equilíbrio familiar e profissional, mas também a promoção ativa da saúde em todas as suas formas, Renata Schinese. Como mãe, avó, empresária, chefe de cozinha, escritora e influenciadora digital e hoje estudante de psicologia. Ela é incansável e compartilhará conosco insights importantes sobre como a saúde mental é o alicerce que sustenta todas essas realizações. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, muito Valéria. Feliz com você que aqui. Linda essa abertura. Nossa, já estou arrepiada. É tão gostoso escutar alguém falando sobre nós, né? Eu falo que quando falam coisas que eu não gosto, eu anoto também, eu posso não gostar, mas eu penso muito sobre o que falaram e para tentar melhorar. Sim. E quando fala alguma coisa que eu gosto, eu tomo posse de tudo, porque eu acredito que é a maneira como você realmente me vê. Sim. E eu aprendi a não achar que isso vai descer, né? Uhum. Mas eu aprendi a respeitar a opinião do outro, sim, né? Que é a tua versão sobre mim. E também isso me ajuda a continuar a crescendo, porque eu falo, opa, tá valendo a pena. Sim, obrigada pelo convite. Nossa, obrigada por ter aceito. Mais linda essa sala aqui. Eu falei pros meninos, depois eu vou fazer um merchan aqui, porque eu não conhecia. Lá. Tô adorando essa vibe de podcast. É a primeira vez que eu participo de já recebi outros convites, mas nunca deu certo. E eu falo com a Valéria Luz, que é a luz, eu tenho certeza que você está sendo luz na vida de muitas mulheres, que você continue assim. Deu certo, então acho que não existe por acaso, como você falou, não existe coincidências, mas são deucidências. Exatamente, eu também tomo posse aí do que você falou sobre mim. E a Renata entrou na minha vida lá atrás, 20 anos atrás, quando eu fui me casar, né? Por conta do buffet até, né? E depois disso, fiz curso de culinária com ela, gente. Então, hoje, nesse papo aqui, não é para falar só sobre saúde, né? Mas para a gente ter essa inspiração de vida, de como lidar com todas essas questões que envolvem e que você realiza, né? Tantas coisas, uma mulher multitarefas. Então, começa contando para o nosso ouvinte quem é a Renata Schinese. Olha, quem é a Renata Schinese, eu tô descobrindo, tá, gente? Eu falo que, na verdade, eu falo isso na minha palestra, que quando eu descobri isso foi como se eu ganhasse... Esqueci, né, do palestrante, né? Eu falei palestrante, gente? Acho que falou. Palestrante, ela é palestrante. Quando eu comecei nessa nova jornada, eu descobri isso, pra mim, foi como se eu tivesse ganhado na Mega Sena, tá? Que nós somos só uma coisa. E podemos estar várias coisas. Hoje tem muita gente que fala sobre isso, mas quando eu li isso, eu fiquei muito entusiasmada, porque uma coisa que me brecava, uma coisa que me doía internamente, era quando as pessoas falavam assim, Renata, mas você vai parar de fazer isso, começar outra coisa? Uhum. Mas você não para quieta. Eu falava, gente, qual é o problema de eu querer fazer bastante coisa? Eu não nasci para ser uma coisa só. Sim. A vida... Muita gente fala que a vida é curta. Realmente, a vida é curta, mas eu acho que ela é longa o suficiente para a gente realizar muitos sonhos e muitos personagens que nós temos guardado dentro da gente. Porque verdade. Tem o personagem que o pai e a mãe falaram que a gente ia ser, ou nós deveríamos ser. Tem o personagem que o marido espera que a gente seja, que os filhos, que os amigos. E quem a gente gosta de ser, né? Quem nós somos. Então, quando eu comecei a fazer essa pergunta, foi num momento de muita dor da minha vida. Por isso, hoje, eu falo... Até tô lendo um livro lindo, depois eu conto. Esse é o meu problema. Eu começo a falar e vou embolando. Mas você me corta. Mas eu tô falando de quem é Renata. Eu sou Gênesis 1:26, imagem e semelhança do meu Criador. Amém. Que nasci para dominar, para governar sobre o céu, sobre a água, sobre a terra, sobre tudo que Deus colocou aqui. Isso não quer dizer que eu sou super-herói, isso não quer dizer, né, quando a gente fala dominar, governar, né? Isso é porque eu nasci.
É porque Deus criou cada ser humano. Somos criaturas até acreditar em Jesus, né? Sim. Porque Jesus é aquele que pagou o preço pela nossa nova vida, o nosso nascer de novo. Nos tornou filhos. E aí nós nos tornamos filhos de Deus. Então, quando eu percebi isso, que esse era o propósito da salvação, que a Renata seria imagem e semelhança do Cordeiro, né, do Deus vivo, através do Cordeiro, através do sacrifício de Jesus, e eu podia estar várias coisas, por exemplo, estar mãe, e vamos supor se eu perdesse, mãe de 3 filhos, e se eu perder um filho, em nome de Jesus que eu não perca, mas eu não ia estar mãe mais de 3 filhos, Sim. eu estaria de 2, e quando eu falasse para alguém, aquela dor ia continuar doendo. Então, ou assim, eu estou hoje casada, mas se eu estiver viúva ou estiver divorciada, eu comecei a entender que os rótulos doem muito na mulher, doem muito no ser humano, de tal forma que a gente veste ele quando a gente é criança, bebê, na primeira vestimenta que o pai e a mãe nos coloca, né? Que a primeira fala, olha, você é luz, Valéria, tipo, né? Você é loira, ah, essa menina é gordinha, ah, essa menina vai ser médica, olha, ela é tão alegre. Ali começou a vestir os rótulos. Verdade. E a gente carrega aquilo. Hoje na psicologia eu vejo, né? Tem várias abordagens, eu não sei qual que eu vou optar, mas eu vejo que como a infância é o nosso iPhone e o nosso laptop em branco. Quando a gente coloca lá o Apple ID, coloca a nossa identidade, né? E ali nós formamos uma identidade e vamos colocando dentro. Então você pode, na nuvem, tudo que nós somos. Sim. E tudo que nós gostamos. E não apaga mais, né? Ou seja, nós não somos nós mesmos, nós somos uma somatória. Nós somos uma somatória de coisas. E um pouquinho da mãe, um pouquinho do pai, de todo mundo, né? Das influências. E aí eu comecei a entender. Hoje, esse ano eu faço 50 anos, em julho. E aí que eu vi que a maturidade é bela e é linda por causa disso. Eu nunca quis ser velha. Eu fiz terapia durante anos, porque eu falava, gente, eu não quero ser velha. Deus me leva com 50 anos. 57 era a idade que eu falava que eu queria ir pra glória. Eu falo, pergunta pros meus filhos, verdade. Eu tinha muito... Era o meu medo. Não tem medo de nada, mas medo de envelhecer. Não é de ser velha no físico, tá, gente? De ficar com ruga. Pode ver, eu nem faço tanto botox. Eu não sou a louca dessa vaidade. Não vivo na academia. Eu sou muito natural. Não acho nada contra quem faz. Cada um é cada um e eu respeito todo mundo. Sim. Mas eu não queria envelhecer, porque senão eu sempre pensei, a Renata não vai ser essa força. Eu gosto de ser agitada. Eu gosto de ser, tipo assim, essa pessoa. Então, e sempre fui criticada por causa disso. Então, quando eu descobri que eu posso falar que a Renata tem déficit de atenção, que a Renata é agitada, é hiperativa e gosta de estar várias coisas ao mesmo tempo ou separadamente, então essa é a Renata. Sim. Né? Demorei um montão para responder, acho que eu já respondi um monte de coisa, mas verdade. Que é uma pergunta muito profunda para mim. Com certeza, profunda. Eu acho que essa é a nossa luta durante a vida. Quem é você? Sim. Você nasceu para quê? Né? Uma vez eu li um livro que falava que se a gente responder essas perguntas, a gente está feliz. Quem nós somos, por que nós nascemos e para onde nós vamos. Sim. Se você responder essas 3 perguntas e tiver certeza da resposta, você vai ter outra vida. É que você já chegou numa maturidade que você já conseguiu, né, definir tudo isso, né? Isso. Porque a maioria das pessoas nunca nem parou para pensar. Não. A gente vai vivendo a vida tão até automaticamente. Mas como não tem resposta, foge. Entendeu? Exatamente. A fuga é a primeira coisa, né? A gente tenta fugir. Porque é duro você não responder alguma coisa. O ser humano a gente foi feito, como o Gênesis está falando, para ser dominador, para ser governante. Quando a gente não governa algo, quando a gente não domina algo, a gente foge. Ou a gente critica. Então, por isso a gente é sempre criticado e critica os outros. Principalmente os próximos. Quando a pessoa está próxima de você, aquele que está próximo, ele vê que você deu um degrau a mais. E você não fez para sufocar o outro, você não fez por mal. Mas o que aconteceu? Ele já se sentiu sufocado. Então, ele vai te criticar. Tipo o Instagram. Nossa, você vai fazer um podcast? Quem você pensa que é? Você vai pro Instagram expor a sua vida. Eu escutei isso, gente. Lógico, escutei isso a vida inteira, ainda escuto. Mas tudo bem. Essa é a Renata. Eu nasci para isso, eu gosto, né? Deixa. Você gosta de jogar bola, você gosta de fazer outra coisa, cada um. E que maravilha chegar nesse ponto de literalmente viver a delícia e a beleza de ser quem se é. É verdade. Né? Você foi diagnosticada com TDAH há quanto tempo?
Bom, o déficit de atenção eu descobri com 34 anos, quando eu li o livro da Ana Beatriz Barbosa, aquela psiquiatra, psicóloga, né? Eu esqueci, é Ana Beatriz Barbosa o nome dela. É a Geração Dopamina, é esse, não? Não, é um livro que fala Mentes Inquietas. Tem Mentes Perigosas, ela fala dos psicopatas. Ela tá sempre no YouTube, é bem famosa, depois eu até falo para quem tiver interesse, né, sobre o assunto. Quando eu li aquele livro, gente, foi outro momento de transformação. Só que não se falava tanto do TDAH ainda. Verdade. 34 anos, eu tenho 50, faz a conta aí, faz tempo já, né? E aí eu falava, gente, eu tenho TDAH. Aí a pessoa, o que é isso, Renato? Eu falei, transtorno de déficit de atenção e com hiperatividade. Daí eu falava, tem só o TDAH, que é só o déficit de atenção, e tem com hiperatividade. Eu sou os dois. Minha mãe, o Ronaldo, já era casado, 3 filhos. Meus filhos, ai mãe, para de dar desculpa para tuas coisas, pros teus erros. Eu falei, tá bom, gente, então entende assim, mas não é uma desculpa. Eu, de fato, não vejo, é algo orgânico. Hoje, eu não sei exatamente explicar o que acontece no cérebro, eu tô estudando para isso, esse é um dos meus objetivos na psicologia. Eu fiz um curso na pandemia de neurociência, rápido, né? Um curso deu 1 ano, mas como eu não entendia nada do assunto, então tudo é muito novo para mim, ainda eu não sei falar como uma pessoa profissional da área. Mas eu entendi que algo orgânico acontece no nosso cérebro. Então eu não recebo alguns hormônios, que é a dopamina, eu não recebo alguns hormônios que uma pessoa normal recebe, e por isso é como se faz um abrir e fechar de uma janela. Faz pá! Então, por exemplo, eu tô falando com você, às vezes eu vou falar, Valéria, repete a pergunta. Porque naquele momento, fez assim, e eu perdi alguma coisa. Sim. Então, eu sempre me dedicava na escola, estudava, chegava na hora da prova, eu deixava perguntas em branco. Aí a professora falava, Renata, por que você deixou em branco? Você sabia, eu fiz prova oral, você sabia... Eu falei, não, mas eu não vi essa pergunta, professora, não tava. Eu lembro, tinha uma tia, né, tia Eliane, estava no meu Deus. Tia, não tinha essa pergunta na prova. Você pôs agora, não é possível, eu não via aquela pergunta. Aí eles começaram, Mãe de Deus foi muito legal comigo, que eu fazia prova na sala da irmã, que era a nossa regente, e ela falava, lia as perguntas, porque eu também não conseguia interpretar muitas perguntas. Eu pulava a ansiedade, né, e a hiperatividade, e a falta de dopamina não me deixa focar o tanto que uma pessoa foca. Então, eu revisava. Conversa de WhatsApp, para mim, pergunta para minhas irmãs, para tudo, é desnecessário. Grupo eu não posso participar jamais, entendeu? Porque se é tudo perde errado. Ali, né? Eu sempre aviso as meninas que tem grupo, que a gente tem grupo da Bíblia e tal, e da faculdade, falo, gente, querem falar comigo, fala no particular, porque eu não consigo ler todas as mensagens, eu pulo, eu interpreto de outro jeito. Eu leio uma pergunta escrito café, eu vou ler Pelé, sabe assim? É uma coisa absurda. E o meu grau é extremamente alto. Aí depois desse livro, eu fui para uma psiquiatra, que é a Jaqueline. Ela fez alguns testes e diagnosticou mesmo. Ela tem um filho, né, que tem déficit de atenção, que é hiperativo, e aí ela começou, pelo filho, a estudar muito sobre isso. E aí, só que isso só tem 5 anos, né? Uns 8 anos atrás, tudo passa rápido. Que eu comecei aí a tomar o remédio. Entendi. Minha vida mudou. Mudou. Hoje eu faço piadinha, mas não é uma piada. Sim, até porque você passou a sua infância inteira que é essa fase do aprendizado, né? Ainda bem que, como você disse, o olhar da irmã ou das professoras já foi diferente para você, porque a maioria das crianças... Mas era chamada de burra pelas crianças. Renata, como que você pode fazer isso? Tipo, ria, mas tudo bem, em casa, desastrada. Meu Deus, essa menina é muito desastrada. Como que você não vê, né, eu comer letra nas palavras? Até, gente, português pra mim, eu falo que inglês, eu sou melhor que português, porque é mais fácil, né? Assim, é uma língua... tipo, japonesa, hebraica pra mim. Até tem coisas que eu não consigo entender porque o português é desse jeito. Então, eu sou corrigida no Instagram o tempo inteirinho. Precisava ser tão complicado? Eu fiz jornalismo, tinha aula de português, eu ia muito mal. E eu não terminei a faculdade, né? Faltava pouco. Por causa disso, eu falei, gente, eu não vou conseguir ser jornalista. Não vou conseguir escrever certo. Então, eu vou brincar de jornalista com o Instagram, porque a professora já me deu o blog lá pra fazer e aí deu certo. Engraçado que você falando, a gente consegue identificar muitas coisas
que é do ser humano, né? Mas o diagnóstico do TDAH, quando as pessoas começam a ouvir, muita gente fala assim: eu tenho isso, mas então eu também tenho TDAH. E não é. Não é isso, todo né? mundo. Tem que ver tudo. Hoje, estudando, eu percebo assim, que igual a tristeza. Todo mundo, hoje a gente tenta não ser triste, né? Tem aquele filminho que é maravilhoso, que a Pixar fez, que é da Divertidamente, que fala, a tristeza é importante, o medo é importante, o que não pode é dar muita moral para eles, né? Então, se você passou de 3 semanas, 4 semanas muito ansioso ou muito triste, aí é bom você olhar. Então, por isso que é o autoconhecimento. Eu já, nos 34 anos, eu já me conhecia muito melhor do que se eu fosse diagnosticado pelos meus pais, né? Ou por alguém, pelo um professor. Eu acho que também é um rótulo, que quando é bom a criança ter essa ajuda, levar na terapia. A terapeuta hoje tem aparelhos, né? Tem uma abordagem na psicologia, que é a da neurociência, que é a cognitiva. Então, tem aparelhinhos que você faz e ele fala se está faltando mesmo desse hormônio, se não está, né? Se você é ou não. Então, antigamente não tinha, né? Então, hoje é muito mais fácil. Dava um remédio, às vezes, para uma criança que só estava com medo, que só era tímida, né? E não era, porque o déficit de atenção sem hiperatividade parece uma criança tímida, fechada. Ela vive no mundo dela, né? Então, é diferente. Então, a pessoa olha, acha que todo mundo hoje está ansioso, todo mundo está correndo. Então, ele pode achar que é, mas não é. De fato, é algo diferente. A gente escuta muitas vozes. Eu penso o tempo todo. Eu não paro de escutar pensamento. Eu não conseguia ler um livro antes né? Nunca consegui. Esse livro que eu li, eu não li ele inteiro, que eu falo, da Mentes Inquietas. Eu eu pulava a página. Eu não consigo concentrar. Agora, quando eu tomo a medicação, que hoje eu tomo continuamente... Todos os dias, eu consigo ler. Aí foca. Eu consegui ler a Bíblia inteira, por exemplo. Eu consigo estudar. Gente, é outra vida. É outra vida. Ouvi dizer de um médico neurologista que o medicamento, nesse caso, né, pro TDAH, é como se fosse uma orquestra com todos os instrumentos tocando ao mesmo tempo desordenadamente, né? E o medicamento é como se fosse o maestro que vem colocar ordem. É isso aí. Você vai tocar agora, você agora. Não, agora você não entra agora, você é depois, né? O medicamento tem Ele faz isso, ele tem esse ativo, esse poder, né? Assim, para organizar os pensamentos. E é incrível que eu falo, meu Deus, como, né? Que judiação, eu falava, coitada. E eu me esforçava, né? Então, esse medicamento é sensacional. Cada vez estão mais modernos, né? Então, e sim, não é para todo mundo que toma, às vezes, igual tá numa vibe das pessoas tomarem, é um medicamento que se você não tem, por aí você já percebe, ele vai te deixar mais agitado. Os remédios de déficit de atenção, tipo Venvância, que é o último, né? Ritalina, né? Ele deixa a pessoa mais agitada e assim, tipo, com poder, tanto é que eles tomam para estudar, né? Comigo, não. Ele acalma. Ele me organiza. Né? Então, assim, lá na faculdade as pessoas já sabem quando eu esqueci. Parece que eu fico mais pirada ainda. Gente, a Renata não tomou remédio hoje. É bem isso. E quando eu tomo, eu consigo sentar, olhar o que o professor fala, escrever. É mágico. E só você na sua família? Eu acho que o Luca tem um pouco de hiperatividade, não déficit de atenção. Mas hiperatividade, a Vicky, às vezes eu acho que ela tem, porque é genético, né? Um pouquinho de déficit de atenção, não hiperatividade, né? A Gi, é a que eu menos percebo, ela fala, mãe, eu tenho, né? Mas eu acho que é pela fase que ela tá, com 2 filhos pequenos, porque ela sempre foi muito boa aluna. Ela passou na OAB a primeira vez. Imagina, pra mim, quando alguém passa numa prova, assim, dessas, eu falo, uau, a pessoa não tem déficit de atenção, a não ser que é medicada. Mas é que tem o caso também do déficit de atenção, que a pessoa se dá super bem, mesmo estudando e tal, né? Porque, na verdade, esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa foca naquilo que ela gosta. Naquilo que ela gosta, o hiperfoco, lógico. Então, quando, nesse caso, passou na prova, passou no teste, é porque ela gosta daquilo. Ela gosta daquilo, tem prazer com certeza. naquilo, Esqueci de falar do hiperfoco, é verdade. Mas é que prova para quem tem déficit de atenção muito, igual no meu caso, que é muito, para passar no AB, passar em medicina, a pessoa tem que estar no hiperfoco máximo, porque a gente vai fazer alguma coisa errada. E tem que ser quase perfeito, entendeu?
Mas tem gente que consegue, lógico, o cérebro é incrível, né? No meu caso, eu não conseguiria, então por isso. Agora, com medicação, quem sabe? Então, a medicação te ajudou, né, a organizar aí a sua vida. A minha orquestra. E que mais que você faz para cuidar da sua saúde mental? Como que você terapia. cuida? Terapia, eu sou muito a favor. Na minha casa, todo mundo. Só o Ronaldo, que falta psicólogo, que vai, tem. Mas a vida inteira. Eu fiz terapia quando eu era criança. Minha mãe me colocou porque eu tinha medo. Ela falava que eu tinha medo dela me abandonar, de deixar na escola, eu chorava. E naquela época, né, ir para uma psicóloga era algo... Se hoje ainda tem preconceito de psicólogos, imagina naquela época. Sim. Todo mundo criticou muito minha mãe. Mas quem vai no psicólogo é doido, né? Antigamente só falava isso, doido. Né? Pra quem tem fé, quem vai na igreja, falta de fé, falta de oração, que eu acho isso um absurdo, né? Graças a Deus hoje não existe mais isso, mas quantos padres, quantos pastores falavam, nossa, a pessoa precisa de orar. Como assim? Não existe, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Deus e hoje a neurociência tá aí para explicar, né? Sim, graças a Deus, com os estudos, a gente consegue ver. Mas eu já perdi meu ponto. Onde que eu tava falando? Você estava falando da terapia. Da terapia. Você faz a terapia para saúde mental. O cheiro da minha psicóloga, ela chamava Tia Leila, nunca vou esquecer. Ela fazia sempre um pacotinho com massinha, com coisa para eu brincar. E aquilo tinha um cheiro de amor, tinha um cheiro de acolhimento. E eu comecei a me sentir segura. Isso foi tão fundamental na minha infância, esse cuidado, esse olhar que minha mãe teve comigo, foi tão importante, que, gente, tem uma pessoa que é segura hoje, sou eu. Olha a importância de você intervir numa idade certa, no momento certo. Sim. Eu estava com 6 anos, não tinha fechado ainda a minha primeira infância. Eu sou extremamente segura, eu sou extremamente independente. Minha mãe reclama hoje, todo mundo reclama porque eu vivo a minha vida de uma maneira assim que eu não me preocupo. Tanto é que, por exemplo, Instagram, todo mundo reclama que faz mal, porque eu realmente consigo imaginar que faz mal. Você tá tudo lá... com a vida toda quebrada, para não falar um palavrão aqui, e aí você olha aquele Instagram tudo perfeito. Aquilo não dói em mim, porque eu falo, nem tudo que tá aí é verdade, nem tudo que tá aí... Mas eu cuido da minha vida, né? Eu fui vista muito como egoísta, muito prática, porque às vezes eu até passo por cima de outras coisas, porque fala, não, gente, vamos dar um jeito, tem um jeito. Isso eu ganhei da terapia. Tipo, eu não me abandono, os outros podem... Eu sei que as pessoas vão falhar, mas eu não posso falhar comigo. Eu não posso falhar comigo mesmo. Falho, mas eu levanto. Eu falho, mas eu levanto. Perfeito. Você vai falando e a gente vai pensando muitas coisas, né? Até porque, assim, são realmente várias informações. Mas eu vejo isso que você pontuou aí da sua mãe, né? A sua mãe teve um olhar muito certeiro, né? Para você a ponto de te levar numa profissional. Isso. Né? Porque, como você falou, as pessoas têm preconceito e a sua mãe foi muito inteligente. Muito, né? muito. De te permitir viver isso. Porque, assim, a mãe é o conforto, é a segurança da criança. Tudo. Mas a gente não tem todas as respostas. Nós não temos todas as respostas. E a gente tem um limite. Nós somos limitados e nós somos cheias de rótulos. Então, por exemplo, quando a Valéria se torna mãe, ela está mãe, você já está cheia de rótulos. Sim. Né? Do que tua mãe pensou, do que teu pai pensou, do que você pensou, do que teu marido, do que tua sogra, do que não sei o quê, do que os amigos, do que os professores falam, é muito importante, tudo. E você vai agindo na consequência, é uma roda viva, você vai agindo. E até os erros dos nossos filhos vêm pra cima da gente, né? Vem tudo. Não, porque daí tudo que você errou é culpa nossa, né? E hoje, com a psicologia, eu entendo que, na verdade, a gente tem que tratar essa culpa, tem que tirar essa coisa da culpa, porém, quem que foi o cuidador ali oficial é o pai e a mãe. Então, pai e mãe, ou vô, vó, quem cuidou ali, né? Então, terciarizar isso não é muito saudável. Sim. Eu terciarizei meus filhos. Os primeiros 7 anos dos meus filhos, eu era louca do trabalho. Sim. Workaholic. Eu não vi os 7 anos. Eu comecei a olhar para os meus filhos. É lógico que eu cuidava da saúde deles. O Luca ficou doente, Vitória. Vocês podem, né? Tem lá no YouTube que eu coloquei. Foi um rolo minha vida. Tipo, eu nunca pensei que eu ia ter 3 filhos. Eu não sei se você vai perguntar isso. Ela tem gêmeos, gente. Ainda, além de 3, no caso, 3 filhos, né? 2 foi de uma vez só, né? Essa era uma briga que eu tinha com Deus diário. Eu falo, escuta aqui. Se vida e morte tá no seu controle... Tá? Eu tomava a pílula da Giovana, engravidei com 1 mês de casado. Engravidei na lua de mel. Nós ficamos 23 dias viajando, engravidei e voltei praticamente grávida.
Eu esqueci um dia. Eu não sabia tomar pílula direito, eu passava mal, tal, voltei grávida. Quando a Giovana tinha 8 meses, engravidei de gêmeos. Ou seja, e praticamente eu tinha 21 anos. 21, 22 anos. Muito nova. Né, eu brincava, não sei se pode falar aqui, mas eu falo que eu tinha cocô na cabeça ainda, sabe assim? Minhas filhas têm 26, tipo assim, a Vitória tem 26 anos, eu não consigo enxergá-la como mãe ainda, né? Então, tudo bem que as coisas mudam, gerações hoje a gente tá 10 anos, né? Os novos 50 é os novos 40, e assim vai, tarará. Mas, enfim, eu fui mãe e eu falava, Deus, podia dar só um. Porque gêmeos. O senhor sabia que eu não era capaz de ser mãe ainda, que eu não tinha essa maturidade, porque o senhor me deu 3 filhos. E o senhor sabia que eu ia trabalhar, porque no começo falava que, eu queria dar para meus filhos aquilo que eu não tive, porque eu vim de uma família extremamente, não é humilde a palavra, mas regrada, limitada. Escassa. É uma palavra que é feia, mas escassez financeira, né? Meus pais sempre trabalharam, meu pai sempre trabalhou muito, mas eu brinco. O bairro que eu nasci aqui em Londrina é o Jardim Leonor. E é um bairro... Minha avó morava lá. É um bairro que não é nada, né? E meu pai era vendedor de carro e tal. Consegui bolsa para estudar em colégio particular. Sempre fui uma aluna boa tal. E depois ele conseguiu ir melhorando e pagando. Mas só que eu tinha essa vontade de ter tudo na vida. Nunca meu pai e minha mãe me ensinou isso. Eu olho minhas fotos de criança, eu olhava uma coisa de marca que eu queria. Eu olhava algo e eu falava pra minha mãe, eu vou ser muito rica, eu vou ser dona da Rede Globo na época. Eu vou ser jornalista, eu vou ser dona da Rede Globo. Eu vou ser dona da Johnson & Johnson, eu falava. Dona da Nestlé. Eu brincava com essas brincadeiras. Olha que legal. Criança. Eu queria o mundo, entendeu? E eu falava, eu odeio essa casa, por que a nossa casa é tão feia? Aí eu conheci a casa das minhas amigas, mas não era com olhar de inveja, né? Eu era criança nessa época, quando eu falava essas coisas, né? Hoje eu agradeço a Deus pela minha trajetória, porque eu usei essa raiva ou essa vontade de querer para me impulsionar. Como um combustível. E eu falava que como eu tive 3 filhos, eu trabalhava em função para dar tudo para eles. Por exemplo, eu comprei a coleção da Barbie inteira, tudo que você pode imaginar de Barbie, eu comprei para minhas filhas, mas elas nunca relaram. Era para mim. Eu falava, não pode brincar. Eu não pude ter. Daí até hoje elas contam, mãe, a gente tem trauma de Barbie, né? Porque era só pra enfeitar o quarto. Você gosta de Barbie? Não. Quem gosta é minha mãe. O dia que eu deixei elas brincar, elas destruíram a Barbie em um mês, todas. De raiva. De raiva, né? Lógico. Então aí, é mais ou menos assim. Eu queria construir as coisas, eu queria ter as coisas. Então eu falava, a culpa é deles, porque eu tenho 3 filhos, eu vou trabalhar. Mas eu já até pedi perdão para eles, né? E eu falo assim, não, a Renata funciona desse jeito. A Renata sempre gostou de trabalhar. Se eu tivesse 80 filhos, eu ia trabalhar. Se eu tivesse 1, eu ia trabalhar. Se eu tivesse nenhum filho, eu ia trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar. Porque o trabalho sempre é o que mostrou para mim eu ser útil. Sim. Eu precisava ser útil para mim. E naquela época também para mostrar para os outros que essa é a nossa maior carência, a necessidade de ser aprovada, né? E eu queria ser aprovada pelo ter, porque eu não sabia quem eu era. Então, se eu tivesse, eu acho que eu ia me aprovar. Eu ia conseguir me aprovar e ser aprovada pelos outros. Sim. Né? Então, não foram os meus filhos. A Renata funciona assim. Mas hoje, se eu fosse dar um conselho, e eu vejo a Giovana, que nasceu com, acho que sempre uma geração contrária a outra, graças a Deus, Deus nos salva. A Giovana é uma mãezona. A gente vê. A Giovana, ela trabalha como mãe. Ela fala, eu trabalho, eu sou mãe. Então ela lê, ela estuda. Gente, eu choro de emoção. Só que se eu fosse amiga dela na época, eu ia socar a cara dela. Eu falava, que tipo de mãe é essa? Então assim, são tipos de mães diferentes. Sim. Né? Mas quando eu estava em casa, ela fala, mãe, você não é essa mãe tão ruim. Porque você brincava com a gente. Eu sentava, brincava pelo déficit de atenção. Se eu estava em casa, eu não conseguia fazer outra coisa. Eu nunca tive em 2 lugares ao mesmo tempo. Senão eles caíam, se machucavam. Eu era responsável por eles. Então, quando eu estava com eles, eu estava com eles. Sim. Eu não tinha celular, eu brincava, eu sentava no chão. Porque eu não consigo dividir 2 coisas. Então, eu saía... Só que eu estava mais sempre fora do que em casa, né? Então, eles tiveram muito, foi terceirizado por avós, graças a Deus minha sogra maravilhosa, minha mãe maravilhosa, me ajudou muito, a Cleide que está comigo há 26 anos, a Irene que hoje cuida dos meus netos, só uma vez por semana à noite para a Giovana sair, porque ela não tem ninguém, né? Então, ela optou por isso.
são pessoas que estavam comigo e quando eu gosto de alguém, eu grudo, não desgrudo mais, né? Então elas estão lá para ajudar, assim, a cuidar. Mas são pessoas diferentes, Sim. né? Não existe uma mãe ruim, não existe uma mãe boa, né? Existe, lógico, pode ser dentro da cartilha ali, né? Mas existe aquilo que você pode dar. E naquele momento a Renata funcionava daquele jeito. Sim. E eles conseguiram entender isso, porque agora entenderam, né? E... Mas teve muitos perrengues, né? É. E faz parte, eu acho que a construção da sua história e da sua evolução, tudo faz parte para você se tornar quem você é, né? Com certeza. É que quando a gente casa e quando a gente tem os filhos, a gente é imatura. Você com 21... a gente, como você falou, a gente não pensa em nada. A gente só quer ter os filhos, continuar trabalhando e viver a vida como se nada tivesse acontecendo, né? Né? E aí, Paz, se tem de revista e margarina, né? Tudo se perfeito. tem a oportunidade de ter pessoas aí para ajudar, aí sim. Porque acho que se o contrário acontecesse, se você não tivesse condições, nem pai e mãe para ajudar na criação, você ia se obrigar a cuidar dos filhos, né? Será? Será? Não sei, mas às vezes, né? Hoje eu parei, hoje eu cuido dos filhos, cuido da casa, Cuido dos netos. de casa, cuido dos netos. Hoje eu fiz o inverso. Outra fase. Por isso que eu falo, dá tempo. Hoje, o meu recado, quando eu falo para as mulheres, eu falo, tudo dá tempo. É só você querer. Dá tempo de ressignificar tudo. Eu não fui a mãe que você, outras pessoas, a Giovana está sendo na infância, mas eu estou ressignificando essa infância agora com eles. Né? Desde o dia que eu acordei, que me deu esse start, assim, que eu fui aprendendo, que dava tempo, eu falei, opa, eu vou ser mãe agora. Sim. Vou ser esposa, vou ser dona de casa, vou ficar ali, né? Então, o que a mãe fala para a criança, o que a mãe fala, realmente é um peso que fica. Tem muito poder. E a gente... se depois a mãe não chegar e falar pro teu filho de novo e tentar ressignificar junto com ele, vai ficar para sempre aquela dor, né? Não que vai apagar totalmente agora, mas hoje eu falo, filha, se eu te falei isso, esquece que eu falei. Você não nasceu para fazer nada daquilo que eu falei. Você descobre agora. Vamos descobrir juntas, né? Então, eu ressignifiquei e ressignifico os meus filhos todos os dias. Sempre é tempo. E é muito legal porque agora eles estão mais velhos, eles entendem, então é muito legal. É que, na verdade, a mãe erra querendo acertar. Querendo acertar. Com como certeza. você teve a vontade de ter alguma coisa e não tinha. Só que antigamente ninguém podia falar isso. Você via mãe pedindo perdão para filho? É verdade. O pai? Não, raramente. E você vê alguma mãe falar que errou? É difícil. Ai, gente, Você pode falar ali no cantinho, mas falar abertamente, as mães falam que... Pelo menos eu sempre falo, gente, só eu que erro. Eu não vejo nenhuma mãe, sabe assim... a maioria, tudo tá perfeito, né? São boas em tudo, ótimo. Eu falo, então, gente, me ajuda, sejam meus exemplos. Mas eu tô por um processo de construção, assim, gigante. E ainda bem que você fala muito sobre isso e sobre essa evolução, sobre as suas descobertas, porque com certeza está ajudando as mulheres. Eu acho, a gente não tem que carregar a perfeição. Né? Só Jesus foi perfeito. E, gente, o perfeito foi morto numa cruz. O perfeito foi a pessoa que mais odiaram. Foi humilhada e tudo. Né? Então, quem sou eu para querer ser perfeito? Tá tudo bem, né? A nossa frase casa, tá tudo bem. Respira, sacode a poeira e dá a volta por cima. Começa de novo. E para as mães que têm o mesmo diagnóstico de TDAH, você tem alguma dica, assim, mais prática hoje para elas conseguirem lidar com isso também? Eu acho que a terapia e medicação, né? Que eu nunca parei, não pode fugir. Exercício físico, alimentação, que é o que eu comecei a fazer esse ano. Eu nunca tinha cuidado da alimentação. Eu até escrevi ontem no meu Insta. O fato de eu ser magra, de eu estar magra, que a gente pode mudar qualquer dia, o fato de eu estar magra, eu trocava. Por que eu vou comer maçã se eu posso comer sonho de valsa? Sim, mas você sempre foi magrinha, né? Sempre fui magrinha. Então, gente, petit gâteau no Planalto, comia 4. Se eu falar, ninguém acredita. Entendeu? Eu também não vou falar que pra não irritar. bom. Pra não irritar ninguém, que a Giovana fala, mãe, você irrita. Você é irritante, Renata. Né? Mas aí eu não comia certo, eu não comia proteína. Então, assim, tô inteira flácida, porque a pessoa come tudo errado. Só que como
esse processo que eu passei de dor na vida, que foi algo que me tirou o chão, foi aonde eu falei, não, agora tudo que eu deixei para trás, que eu não olhei, eu vou olhar de verdade. Sim. Eu vou entrar no profundo da Renata. Então, assim, eu comecei com o espírito, a ler a Bíblia, a falar com Deus mesmo. Não tem igreja, não tem religião. Eu acho que todo mundo tem que ter. Onde fortalece, né? Um cordão de 3 dobras é difícil de quebrar, né? A palavra fala isso. A gente tem que estar numa comunidade, tem que estar... mas, assim, muitas pessoas estão na igreja, mas não são igreja ainda, né? Não conseguem, não tiveram uma experiência com Deus com profundidade. E eu não sei viver nada raso. A Renata, uma das coisas que eu sou, além de autêntica, e eu sou profunda, intensa. Então eu falei, Deus, eu quero te ver. Eu quero te conhecer, eu vou ficar sem comer, sem beber, sem nada, até o Senhor chegar e falar comigo para que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui, né? Aonde eu tenho que mudar, onde eu tenho que pagar uma borracha, me dá esse tempo, me ajuda a fazer isso de novo. E então eu fui buscando arrumar meu espírito, entender a minha essência com Deus. A Renata, imagem e semelhança de Deus. Aí, junto com terapia, fui para terapia falando desses meus medos, por exemplo. Por que eu tinha essa ansiedade de trabalhar e ter? O que me marcou? Qual foi a palavra que meus pais falaram? Sem perceber, porque é uma palavra, Valéria. Sabe, assim, é uma palavrinha. Às vezes você tá de TPM, brigou com seu marido, que eu falo que mulher que briga com o marido fica azeda. E azeda a casa inteira. É verdade. Uma briga do casal azeda a casa inteira. Coitado dos filhos. Os filhos, filhos, funcionários, todo mundo tá em volta. É verdade. Né? E aí, às vezes você brigou com teu marido, tá? A sogra para ajudar também não fez. Você tá azedo e tá de TPM. Você vai chegar aquele dia, teu filho vai pedir uma ajuda, alguma coisa, você vai falar algo que você viu a vida inteira nele, por exemplo, que ele é meio preguiçoso, meio dorminhoco, que às vezes você já criou aquilo na tua cabeça, que é a tua percepção sobre ele, e você vai falar. Mas ele já não até ajuda, sentia, porque a percepção é algo que a gente vê, tá no ar. Os filhos percebem o que você acha, no olhar já. É verdade. No olhar, teu filho sabe. Você acha que ele é homem ou não é homem, você acha que ele vai ser feliz ou não vai ser feliz. Os ele filhos já se sente aprovado ou não. Ele já sente aprovado ou não. Aí, quando você verbaliza, pá, aquilo grudou. Aí, gente... Tô arrepiada aqui, gente. E aí, aquilo para tirar, precisa de muita oração, muita terapia. E foi nisso que é uma palavrinha que minha mãe, né, no momento desses, falou, e eu já me sentia, porque assim, eu sou muito diferente da minha casa. Eu sou ativa, eu tenho essa coisa, e minha casa, minha mãe é calma, minha mãe é discreta, minha mãe não tira foto, sabe assim, minha mãe, minhas irmãs, elas são muito diferentes. Eu nasci, tipo, um patinho feio, um patinho diferente como minha família funcionava nesse sentido de querer expor a vida. Meu pai é mais falante e tal. E minha mãe, ela achava isso demais. Ela falava, filha, menos. Então, para ela, eu era uma melancia, eu era uma pessoa que era metida, que eu aparecia. Porque ela tinha medo do que as pessoas iam falar de mim. E aquele medo dela, aquela percepção dela, foi me dando isso. Quanto mais ela olhava para mim desse jeito, mais eu queria. Porque daí o filho... Provar o contrário. Né? E na questão do ter, como eu não tinha, e ela falava, meus pais falavam, isso que a gente construiu aqui é meu e da sua mãe, você vai construir o teu. Você vai ter que se virar. Então, essa palavra se vira, a palavra você vai ter que construir o seu, são coisas positivas. Mas eu vesti a camisa intensamente disso. E a Renata foi funcionando assim. Então, eu precisei encontrar um equilíbrio disso. Sim. É o que todo mundo acontece. E aí você fala alguma coisa pro filho, e eu falei coisas pros meus filhos, com certeza, que a gente já trata isso, que doeu nos 3. E que eu olhei pros 3, hoje eu mudei o meu olhar. Eu olho para eles, e é isso que Deus me ensinou. Você vai aprender a olhar para as pessoas que você nunca olhou. Primeiro, que você é tão agitada, você é tão de atenção que você não olhava para as pessoas, porque eu não olhava para mim. Então a gente não se olha, a gente olha pra gente com a percepção do outro. O olhar de outra pessoa, com a veste que colocaram em você. Então a Valéria não se olhou ainda no profundo, na tua real essência. Não deu tempo. Tô dando exemplo, tá? Não que você não tenha olhado. Então quando a gente para olhar quem é de fato esse ser que Deus criou. Por que Deus me criou? Por isso essa pergunta é tão difícil de ninguém responder. E aí eu fui nessa busca, e fui com terapia, faço ainda terapia.
E foi quando, de fato, eu encontrei meu propósito de vida. Isso não quer dizer que eu não vou fazer outras coisas. Então, assim, eu sempre não gostei de cozinhar, tá? Se eu te falar isso... Você tá de brincadeira. Gente, ela me ensinou. Eu vesti uma doma. Entendi. E por que eu fui trabalhar no Planalto? Porque eu tinha 20 anos, de 19 para 20 anos. O Ronaldo foi convidado para trabalhar lá com o pai dele. Eu tinha ciúmes. Eu falei, gente, ele vai arrumar 1000 namorados à noite. Tinha Muito um plano, mulher. gente. Foi só uma estratégia. E minha mãe falou assim, de tudo que você tiver que cuidar, você cuida do seu marido, do seu casamento. Isso é sabedoria. Muito. E eu dou esses... Filhos vão embora. Até eu ficava bravo. Ela falou, eu amo mais seu pai do que eu amo vocês. Eu falei, ela não sabe ter falado isso, né? Eu falo que eu amo igual. Mas a gente deve, a Bíblia fala, a palavra, Deus é sábio. Primeiro marido. Porque se você tiver... E isso foi a salvação da minha casa. Porque o meu casamento é sólido. Eu não fui boa mãe em muitos momentos. Uma mãe madura, vamos dizer. Eu fui boa mãe, mas assim, eu não fui uma mãe madura. Eu falei coisas horríveis para os meus filhos, porque eu sou essa pessoa. Nossa, como você tá andando? Parece não sei quem. Ai, você nananã. Ai, que Queria dó. que eles fossem igual a mim. Nossa, Vitória, arruma esse cabelo, tá horrorosa. A gente também tem esse defeito. Você entendeu? Massacrava, assim, com palavras, tal. Com agitação, de não olhar pra eles. A Giovana um dia falou, mãe, às vezes eu sentia que você nunca tava com a gente. Você me ama mesmo? Porque o déficit de atenção tem mais esse defeito. A gente é frio. Porque a gente se desconecta fácil com as pessoas. Então, não é que nós somos intenso, Sim. porém frio. Dá pra entender? É doido. É uma coisa doida. Então, assim, eu não sinto saudade mesmo. Porque a hora que eu tô viajando, eu desapego desse lugar e vou para outro, facinho. Eu consigo. Rapidamente, né? No Rapidamente, caso, eu não assim, sofro. Falo que só meus netos que fazem eu sofrer hoje. Meus filhos não faziam. Tipo, a Giovana nasceu com 17 dias, eu estava em Paris, Valéria. Que mãe, sabe assim? Né? Eu conto meus fotos. Sim. Mas assim, eu até voltei antes, que me deu saudade. Porque, gente, primeira filha, a mãe não desgruda. Sabe assim, então eu não sou apegada a nada. Sou apegada em material, eu não sou apegada a nada. Eu gosto de ter, daí eu descarto fácil. Então enjoo, faço das coisas. Sabe, uma doideira. Mas é isso, o que a gente fala na infância. E aí a terapia mental, emocional me ajudou. E agora eu tô no corpo, porque daí a psiquiatra falou, a alimentação, glúten, tudo isso ajuda o déficit de atenção. É verdade. Então é isso, o meu conselho é esse, mas não existe um conselho. O conselho é assim, autocuidado e autoconhecimento. Descobrir a essência em Deus e respeitar os seus estars. Não é o que os outros vão falar que você está, é o que você está. Sim. Um dia você tá triste, tá tudo bem. Eu tô triste. Você vai falar pro teu marido, tô triste. Ele vai falar, nossa, você falou que você tá triste? Eles não sabem lidar, ninguém sabe lidar com a tristeza. Mas fala, vai passar. Hoje eu tô triste, eu tô com raiva hoje. Então eu comecei a dar nome aos meus sentimentos. A gente não sabe dar nome. E mãe não pode ter sentimento, né? É verdade. Então, uma coisa que eu também aprendi. Hoje eu posso falar pros meus filhos. E a Gi fala pro Augusto, olha, hoje a mamãe tá com TPM, hoje a mamãe tá assim. Então, sabe, a gente tem conhecimento, né? Sim. Dá nome, gente. É tão fácil. Por que a gente esconde? Né? Porque a gente acha que vai ser mitidez. A gente foi ensinada a não falar sobre nós. É verdade. Porque é feio falar sobre nós. Você vai se achar demais. Né? Mas com certeza, até você identificar as suas falhas aí como mãe, hoje te deu assim É o que me deu o caminho. Um repertório para você Lógico. educar suas filhas. E agora sua filha com certeza é uma mãe melhor. Com certeza, com certeza. Gente, a beleza da dor. Nós somos... A nossa essência era para não ter dor, era para não morrer. Quando Deus nos criou, para não ter dor nenhuma, era para viver sem as lágrimas, né? Era para viver na glória, aquela eternidade. Sim. Quando entra o pecado realmente é aquilo que nos separa de Deus. E o que é esse pecado? O que nos separa de Deus? Você não saber quem você é. Sim. É isso. Quando você vive os rótulos que os outros te dão. Quando você não aceita, esse é o único pecado que vai te levar para a morte. Você não aceitou você passar de criatura para filha, que é o que Jesus veio fazer. Então, Senhor, Jesus, eu creio no seu sacrifício por mim, eu te aceito como Senhor, que você vai cuidar da minha vida agora, vai me ajudar a governar, vou olhar os seus exemplos e vou deixar você ser o meu salvador. Porque não adianta, o que eu fizer, nada vai me levar. Nada.
Eu fazer promessa, eu fazer penitência, eu rezar 25 terços, eu ir à missa todo dia, eu ir na igreja cantar, ser pastora, nada. Religiosidade não leva para Deus. Nada. A letra mata, né? É a fé. Né? Uma pessoa que tem fé, ela assim, não vai, as circunstâncias estão horrorosas. Igual, a minha maior dor, eu não vi ainda a transformação daquilo que eu quero real. Eu convivo com ela ainda. Mas eu aprendi a estar feliz, a aceitar. Apesar das circunstâncias. Isso aí. Entendeu? E essa dor me mostrou tudo isso. E eu tinha medo de dor. Eu falava, não quero sofrer. A gente esconde. Não vou falar que eu tô sofrendo. Não, minha vida tem que ser perfeita. E esse positivismo do momento. Não, gente. Uma coisa é você dar nomes. Quando tá triste. Quando tá com raiva. Tô ansiosa porque... né? Não é abafar. Aí depois você vai para o segundo plano. Bom, então eu não vou viver triste o resto da vida, né? Porque eu não preciso ser triste, porque se eu ser triste não vai pagar meu boleto. Sim. Se eu ficar com raiva não vai pagar esse boleto, você entendeu? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou usar esses sentimentos como combustível para subir o próximo degrau. Então foi isso que eu fui aprendendo. Essa foi a minha maior ressignificação. Começou em 2017. Então é recente. Né? Até então eu vivia. Sim, e a mulher tem que estar buscando essa sabedoria de mesmo eu posso estar triste, mas eu não posso interferir, por exemplo, na saúde mental ali dos meus, né? Do meu marido, dos meus filhos. Por exemplo, eu tô triste, eu não vou fazer o almoço. Eu tô triste, daí é aniversário da minha filha, daí porque eu tô triste, eu não vou nem comemorar. Né? A gente tem que... Vai depender da sua tristeza. Porque também, vamos supor assim, eu não vou fazer almoço, acho que um dia você pode falar isso. Fala, gente, hoje eu não tô bem pra não fazer almoço. Podemos almoçar fora? Ou vocês vão, eu vou ficar aqui só hoje. Sim. Eu vou entender por que eu tô triste. Você entendeu que a gente pode fazer isso? Sim, eu acho que, assim, eu sou contra essa coisa, isso vai causar aqui, mas esse empoderamento da mulher como... Sim, bandeira, tipo assim, eu posso tudo, eu não quero. Sim. Deus que me livre eu ter que fazer tudo, porque a gente tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa, ser mulher, ser mãe, trabalhar fora, pagar, dividir conta com o marido, não. Então, assim, a gente pode dividir conta com o marido, com o namorado, sim, porém, vamos dividir tarefa também. Sim. Porque daí, eu sou da geração que o marido não divide tarefa. Então, eu também não vou dividir a conta, eu falo pra ele. Se você dividir a tarefa comigo, né? Trocar fralda, não sei o quê. Então, tudo é uma questão de diálogo. Sim. Não critico ninguém. Mas eu sou dessa época. Então, agora, o empoderamento pra mim é isso. É eu poder chegar pros meus filhos... E é lógico que no aniversário da tua filha de 15 anos, você não vai falar que tá triste, né? Você vai apanhar, sim. Resolve antes. Numa festa, né? Mas eu digo porque a gente acaba impactando na vida, né? Lógico, de quem tá ali com a gente, né? Mas o dia que você estiver triste, se você fosse minha... A hora que eu for psicóloga e eu entendo, assim, um pouquinho ainda disso, eu vou falar, vamos resolver essa tristeza? O que te tá deixando triste? Sim. Vamos dar nome? Porque tem um nome porque você tá triste. Porque você tá com o cabelo azul? Porque falaram que você não pode ter um podcast? Porque falaram na igreja que você não sabe cantar, né? Porque trouxeram um rótulo lá da infância que nossa, você não pode entrar nessa loja, porque até isso eu já ouvi. Você tem dinheiro para comprar um sofá? Né? Daí eu quis entrar naquela loja, igual aquela Uma, para comprar o sofá depois de muitos anos, porque daí eu podia... Sabe aquela coisa? Por que deixaram triste? Ou às vezes você vai entender que te deixaram triste porque era simplesmente hormonal. Faltava zinco, faltava alguma coisa, Você entendeu? Se você for lá comer direito, fizer ginástica, vai produzir os neurotransmissores. E vai ficar melhor, né? Então, a gente tem que sentir e perguntar para o sentimento. Vamos conversar com ele. Isso aí. Eu me lembro com muito carinho, com até um saudosismo, de uma aula de culinária na sua casa, que o tema foi Dia dos Namorados. Eu já era casada e eu me lembro, assim, de você falar muito e provocar, né, as mulheres ali a manterem o relacionamento. Eu sempre fiz isso. Né? E como você falou aí que a sua mãe falou para você cuidar do seu marido, né? E enfeitar a mesa, preparar o momento, preparar o jantar. E eu vejo
acompanhando você nas mídias, que você é bem ligada, assim, às tradições. Sou. Às datas comemorativas, né? E isso me ensinou na época, porque eu não vim com isso da minha casa. E eu me lembro, assim, de eu falar, a partir daquele momento, falar assim, então hoje, a partir de hoje, então eu vou caprichar mais na mesa, né, no preparar ali de um prato, deixar tudo bonito, sabe? Você ensinou para mim, naquele momento ali, atenção aos mínimos detalhes e o capricho, né? Porque através daquele capricho com o seu marido, você está demonstrando amor, né? Que até pode ser que não seja a linguagem de amor dele, mas você está deixando, cuidado, né? E hoje eu vejo assim os meus filhos já gostam também de arrumar a mesa, de ver ali o capricho, o cuidado, né? Você vê como é uma sementinha. Uma sementinha, com certeza. E já mudou, por exemplo, para você que vai mudar teus filhos. Eu falo, olha como a mulher é capaz, né? Tudo que é feminino gera. Você já parou para pensar? A terra feminina, semente feminina, mulher gera. A gente gera vida, né? A terra gera vida, gera o agro, né? As coisas. Então, assim, e também causa morte. Sim. Se ela estiver seca, se ela estiver árida, não nasce nada. Isso aí. Então, quando eu comecei a fazer aquele curso de culinária, tudo que eu passei na minha vida foi um processo para chegar até aqui. Porque eu fui trabalhar no Planalto para ser essa esposa. Sim. E aí, o que eu pensava? Olha só, eu tinha um plano, assim, porque eu falava, eu vivo em festas. Só tem mulher bonita, todo mundo maquiada, todo mundo arrumada. Eu não posso estar largada pro meu marido. E aí foi quando ele começou a trabalhar no Planalto, no namoro eu escrevi uma carta para ele. Não vai... Você pode fazer tudo, menos trabalhar no Planalto. Ele falou? Eu falei. Tá. Eu falei para ele que ele não podia ser sócio do pai dele, nunca trabalhar no Planalto, porque eu tinha medo dele trabalhar com festa. Eu não queria que ele trabalhasse à noite e a gente não ter final de semana. Olha no que deu, gente. E aí, chorei, fiquei assim meio depressiva mesmo. Eu chorei assim um mês, eu chorava. Vocês podem perguntar para ele, eu não queria, eu chorava. Cada festa que ele ia, e eu chorava, né? E foi bem logo que eu engravidei dos gêmeos. Eu passei muito mal na gestação, vomitava muito, eu ficava mais na casa da minha mãe, então foram 9 meses, assim, eu meio sozinha, sem meu marido, eu grávida, vomitando, passando mal. Eu falei, gente, e eu chata, né, grávida, me odiando, tá grávida. Eu falei, gente, minha vida vai acabar, eu vou ter 3 filhos, vou viver. Não, eu não vi a hora daquela barriga sair. E justamente foi isso que eu fiz. A hora que eu ganhei esses neném, gente, eu já tava magra. Eu engordei só 6 quilos. Porque, olha, o cérebro é tão assim... Eu queria tirar os bebês e já... Vida normal. E foi isso que fiz. Com 7 dias, eu ainda tinha ponto. Minha mãe queria me matar, né? Eu fui já numa festa, com salto, com tudo, maquiada, arrumada. E aí eu nunca parei até eles crescerem. E eu falava, eu vou ser essa mulher que ele vai ter orgulho. Eu vou ser tão boa na cozinha. Eu falava, vou ser tão boa em alguma coisa, que daí eu falava, eu vou junto com você agora. Eu fiquei 8 meses abandonada, 9 meses abandonada. Agora, ai, mamãe, você vai ficar cansada. Que imagina que eu vou ficar cansada. Aí, a hora que eu comecei aí, eu falei, gente, precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali. Eu vou ser tão boa nesse negócio que eles vão precisar de mim. E foi isso, você entendeu? Eu falei, eu comecei a fazer curso, fui pra Paris, não sei o que, eu largava as crianças, eu ia. Então, assim... Mas a minha intenção era estar casada. Não era ser Renata Chinese, não era ser cozinheira. Eu nem gostava, nem queria. Nunca você acorda um dia e fala, hoje sim, porque tá na moda. Ai, você é chefe de cozinha, porque é chique. Sim. Mas não tem nada de chique nisso. Lavar a louça o tempo todo, cortar carne, cortar filé, ficar cheirando, você viu? Cheirando cebola. Cheirando cebola. Então, assim, pra mim, eu podia fazer essa parte que eu não gostava. Mas aí eu tava no Planalto, qualquer lugar eu ia, tomava banho, me arrumava e transformava. No outro personagem, que era a Renata, recepcionista da festa. E na minha casa sempre fiz isso. Aí eu tratava a minha casa, a mesa arrumada, tudo. Olha o trabalho, gente, uma canseira. Ainda bem que eu era nova. Hoje, eu não sou mais tanto assim, sabe? Eu relaxei bastante, mas meus filhos foram criados assim. Mas vou te fazer uma pergunta bem íntima. Agora você fica à vontade, até se você quiser pular ela. Não, pode perguntar. Porque eu acho que engrandece todos os nossos relacionamentos. Eu gosto muito de saber as histórias, né, das pessoas, né? Isso fez você viver sem problema no casamento? Não, imagina. Aí eu Isso causei garantiu... outro problema gigante, entendeu?
eu e Ronaldo, ele foi meu primeiro namorado, tá? Assim, eu sempre fui apaixonada por ele, eu sou até hoje. Meus filhos falam, mãe do céu, como alguém é tão apaixonada? É verdade. Eu sou apaixonada por ele, eu acho ele o máximo. Eu acho ele engraçado, eu acho ele sincero. Sabe? Eu não vou fazer muita propaganda aqui, tá, não, gente? Não deve. Ele tem 1000 defeitos, ele é chato, bipolar. e, enfim, eu falei, bom, ele vai precisar de mim, lógico. Como a gente tinha só 2 anos de casados, já 3 filhos, a Renata se tornou essa potência. O que aconteceu? Eu me tornei sócia do meu marido, não esposa. Eu me tornei amiga do meu marido, não esposa. Ele já era meu melhor amigo. Sempre continuei apaixonada. Ele por mim, ele me trata super bem. E ele descobriu a minha fraqueza, porque homens são espertos. Assim, eu fui comprada, tipo assim, né? Eu sempre gostei de bolsa, roupa nova. E o Ronaldo sempre me dava tudo. Amor, nós vamos atender uma cliente que é assim, assim, assim. Ai, vamos comprar uma bolsa nova? Você vai bem bonito. Porque era assim, era dona da Bombril, era dona de não sei de quem, era dona só gente. E eu ainda tava começando. Tinha o Marcelo Frankello na época, que era o promotor também, puro, vaidade, adorava esses luxos. Você imagina eu com 22 anos cair nesse mundo? De puro glamour. Que o dinheiro... Filha, é o sem limite. Que se tem uma pessoa que é sem limite, é a noiva, né? Ela vai fazer empréstimo até... vai entregar o rim dela. Sim. Mas ela faz o casamento que ela quer. Ela faz o casamento que ela quer. E eu vivia nessas festas, eu era imatura e era aquilo que eu queria. Então eu deslumbrei naquele mundo, né? De festa, de tudo. E o Ronaldo também, porque assim, ele começou a crescer. É um trabalho que tem um lucro bom. Tem seus perrengues, tem muito. Sim. Mas como trabalhar à noite, né? A madrugada nunca dentro. Tive um sábado, nunca tive um domingo, nunca tive um feriado. Era de segunda a segunda, porque você não pensa que domingo eu estava em casa. Domingo e segunda eu estava preparando a festa da próxima sexta semana, ou da quinta, né? Que a gente tinha que fazer a ordem de cozinha, tem que fazer as compras, tem que fazer a organização, a equipe, treinar. Eu que prendi todo o cabelo de todos os garçonetes a primeira vez no Planalto. Não tinha garçonete, não tinha uniforme. Eu dava treinamento para a equipe. Como, né, levei a Paula, Jennifer, a Adriana para Daslu, na época eu tinha Daslu, pro Leopoldo, para aprender, São Paulo, para ver como era o tratamento, sabe assim, ia para os melhores hotéis. Então assim, Planalto investiu em mim muito. Fiz cursos com os melhores chefes do mundo que você pode imaginar, assim, né, mais antigos. Até Paula Ducassi, né, que é do Plaza Athénée, que já morreu, mas era assim, tinha muito, Lohan, são muitos. Eu tive a oportunidade de fazer aula com eles e aprender muito sobre a gastronomia. Sempre fui muito criativa, daí eu pegava aquelas receitas, tudo que eu aprendia e transformava numa coisa fácil, que era isso que eu dava nos meus cursos, para todo mundo poder fazer. E eu falava, mas mantenha seu casamento. Se mantém linda pro seu marido. Né? Hoje em dia, as pessoas nem falam mais isso, porque parece que é uma escravidão. Mas, gente, não é. Eu acho que isso foi uma forma de eu mostrar pro meu marido. E ele me retribuía isso. O problema foi foi quando eu falei, chega de trabalhar junto, porque a gente tem as brigas de trabalho profissional. Meu sogro... Discordâncias, né? Eu e meu sogro sempre nos... A minha parceria era com meu sogro. Sempre me dei muito bem profissionalmente com ele. Falo que, como marido, não sei como ele é. Como pai, é problema dos filhos. Mas como sócio, como ali, ele sempre foi muito bom. Muito empreendedor e visionário. Eu trabalhava com ele. E o Ronaldo era o que a gente brigava. Então, aquilo a gente levava pra casa muitas vezes, sabe? Então, tinha aquela coisa... Cansava, sabe? Aí chegou uma hora, eu falei, agora eu vou parar. Eu quero que você vá me olhar como esposa. Quando fui fazer essa migração, porque eu fui pra loja... Aí a coisa pegou. Aí a gente começou a brigar. Foi quem teve ciúme foi momento. Ele teve muitos ciúmes. Ele não tem nada de ciúmes, nem eu. Nossa, já tá dando tempo, né? Mas nesse momento a gente começou a brigar, porque ele começou a me cobrar e eu nunca tinha sido administradora. Eu errei um monte. Aí ele falava que eu tava errando, que eu tava gastando, que a loja não sei o quê, sabe? Porque ele não queria que eu tivesse. Porque ele conhecia, a Renata foi durante 25 anos mais ou menos, a Renata Chinese, do lado dele. Parceira dele. Que eram briguinhas, assim, rápidas de resolver. Muito apoio, sabe? Ele ajuda, quando eu falava das crianças, ele falava, não, vamos arrumar alguém pra ajudar. Sabe assim? Porque ele precisava de mim ali. Sim.
né? Eu nunca fui daí só Renata mãe. Quando eu quis ser Renata mãe, a Renata esposa, eu também não sabia mais ser esposa, só esposa, dona de casa. Porque daí ele começou a me cobrar coisa na casa, tipo assim, a geladeira tá suja, porque o Ronaldo é chato com coisa de comida, né? Por causa do Planalto. A geladeira do Planalto tem que ser impecável. Então ele chegava na minha casa e começava a ver. Falava, eu tô relaxada, aqui é minha casa, nossa casa. Então sabe bobeira? Mas a gente começou a brigar. Agora que nós estamos começando, olha... Eu parei na loja, comprei em 2016. Que eu parei total foi 2016. Antes eu já tinha dado tava bem mais light, tá? Mas total foi em 2016 quando eu comprei a loja. Não faz muito tempo. Agora, em 2024, que a gente tá numa paz, assim. Ele me aceitou como dona de casa, como mãe, como avó. Que eu sou esposa também, que tá tudo bem, que eu não vou fugir, você entendeu? Você vê que leva tempo, né? Assim, essa adaptação, né? Ele se adaptou, na verdade, né? E ele viu que não ia ter. E ele amava a Renata, que ficava do lado dele. Sim. Então, assim, a Renata, às vezes, que não queria se arrumar, ele fala, você não vai fazer a unha? Você não vai no salão? Eu falo, amor, não quero, não preciso. Você entendeu? Não é ciúmes de outras pessoas, assim, mas era ciúmes de eu não estar mais com ele, né? Porque ele deixava eu conversar com outros homens e falava assim, leilão, só tem homem. Vai lá e fala com o dono, vai lá e fala, mas você tem ciúmes? Olha que gato que ele é. A gente fala sobre isso, né? Ele, nossa, que mulher linda. A gente tem tanta confiança que sempre foi, olha, hoje eu vou tal lugar, nunca esconder, ai, olha, aquele homem é lindo, hein? Nossa, que terno mais lindo, sabe? Eu sempre falei pra ele, mas eu tava perto dele. Sim. Tava isso. Aí quando eu saí, ele ficou um pouco bravo. Daí agora já acalmou. Eu não posso deixar de citar o livro Sob a Luz da Elegância. E eu queria que você falasse um pouquinho do livro, né? O que é elegância e do que você quer passar ali com o livro. Como que aconteceu o livro? O livro foi um sonho, foi realmente não sei se é uma profecia, não sei, mas foi um sonho que Deus me deu nas madrugadas da pandemia. E... primeiro para eu começar com um programa Zoom com mulheres. Tem uma frase que fala que o nosso maior bloqueio, o nosso maior medo, bloqueio mesmo, ele está intimamente ligado com o seu propósito de vida. Aquilo que você mais teme na vida, você pode ter certeza que é porque Deus te criou. Eu falo para Vitória não gosta de falar em público, ela fala super bem. Ela que melhor fala português em casa, ela fala lindamente. E ela não fala. Eu falo, filha, o teu propósito é você pregar, é você falar, é dar palestra para Deus, para meninas, para tudo. Ela fala, mãe, você tá louca? Eu falei, é. Então, assim, e o meu maior bloqueio era lidar com mulheres. Da minha idade. Eu gostava de adolescentes, eu gostava de criança. Mulheres até mais velhas. Idoso de jeito nenhum, mas assim, mais velha da minha idade, por exemplo, minhas amigas sempre eram mais velhas, mas mulheres da minha idade. Tinha um bloqueio tão grande, porque eu sempre me achei que elas estavam me julgando. Eu já me julgava, então assim, eu julgava que eu não era boa mãe, julgava que eu era isso, que eu era aquilo, então eu preferia não me aproximar de ninguém. Entendi. Porque eu falava, aquele olhar delas não vou suportar, acabava comigo. Isso era uma coisa minha, tá? Então por isso sempre eu desviava de mulheres. Quando eu comecei a me tratar, eu comecei a me enxergar, comecei a entender a minha dor e até a dor do outro, a ter paciência comigo e a paciência com o outro, e a entender até se a pessoa não quiser gostar de mim, me achar isso, ela tem esse direito, tá tudo bem. Mas eu comecei a me mostrar de uma maneira diferente. Eu tirei a fantasia do buffet Planalto, da Rechinese, que foi momentânea, foi importantíssimo, né? Porque a Rechinese do salão era uma, a Rechinese dos bastidores era outra. Você conversar com a minha equipe, a Jennifer, a Paula, a Adriana, as meninas, Éder, eles me conhecem. Eu sou a Rechinese de andar descalça. Eu gosto de ser assim, bem, né? À vontade, sabe? A menina lá do Jardim Leonor, que eu montava uma barraquinha para vender tudo, gelatina. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas. Mas o mundo do glamour, o mundo das festas, foi me tirando um pouco isso. Foi fazendo tipo uma fantasia. Profissional, impecável, tudo tinha que dar certo, porque é ao vivo, não posso errar. E nos bastidores, eu comecei a me perder quem eu era, tipo assim, sabe? Então, eu comecei a fazer 8 ou 80.
Nesse momento, eu sonhei com um livro, o senhor me deu a capa do livro e falou, você vai escrever sobre elegância. Eu falei, o quê? Eu falei, não, tô louca. Isso não existe, eu tô sonhando à toa. Aí comecei a compartilhei com o pastor Messias antes de escrever, contratei uma professora de português. Falei, eu não sei nem falar português, como que eu vou escrever um livro, né? Eu não sei, eu nunca fiz uma redação certa. Claudinha Rauli, que foi minha professora de português, contratei uma equipe para me ajudar, né, na diagramação, nas coisas do livro, tudo conforme Deus mandava. Foi muita oração, muita oração, muita oração. De madrugada, eu via a árvore que está lá bem no meio do meu livro, que era metade galhos secos, metade galhos floridos, cheia de frutos e flores. E Deus falava assim para mim, essa é a sua vida. E a vida de muitas mulheres. Arrepiada aqui. Todo mundo tem um lado seco. Que eu preciso que dê frutos e flores. Porque é esse lado que está a essência. Esse lado que foi bloqueado com rótulos, por isso eu falo dos rótulos, com vestimentas da infância, que hoje não servem mais para as mulheres. E elas estão... É igual você pegar uma camisetinha de quando você tinha 4, 5 anos e pôr. Sim. Não vai servir, vai doer, vai machucar. Se for de malha, você pode até pôr, mas não dá certo. Mas você usa aquela camisetinha na alma. Não, eu vou chorar aqui. Mas não é verdade? Quando Deus falou isso pra mim, não, eu chorei muito. Eu escrevi o livro, eu chorava, porque eu falava, eu não tenho essa capacidade. Então foi de Deus, não fui eu que escrevi, entendeu? E ele falou, tá na hora de você ser curada. Chega de carregar a faixa da Renata metida, a faixa da Renata só que erra, a faixa da Renata que tem que ser perfeita. E, né, a faixa da Renata ter que ter todas as bolsas de marca, ter que comprar tudo para aparecer, ter que ter... Não tá errado. A gente pode comprar, eu nunca tirei comida dos meus filhos para comprar, trabalhei. Mas não era algo já que... Porque quando você compra primeiro as coisas, né, é gostoso, mas depois começou a ficar tudo muito automático na minha vida. Agora era a hora do ser, mais do que ter. Totalmente. Quem era a Renata? Que é a primeira pergunta. A Renata é a dona do Planalto. A Renata Rechinese é a mulher do Ronaldo, ou a nora do Antônio, a Renata Rechinese do Planalto. Porque a Renata Rechinese mudou o Planalto. Isso era a Renata Rechinese. Gente, não tinha nada a ver comigo. Puro glamour. Eu gosto de festa? Gosto. Eu gosto de me arrumar? Sim. Gosto. Tá. Tanto é que Deus falou, você vai escrever sobre elegância, porque esse talento foi eu que te dei. E você tem gente uma mulher elegante... né? Descalça. Com autoridade para descrever sobre porque isso. Minha mãe é uma mulher muito elegante. Eu herdei isso dela, sabe assim? E minha mãe não tem uma coisa de marca. Minha mãe não fez uma placa. Minha mãe é muito simples na dela, tipo... Sim. E até meus filhos falam, mãe, a vovó é tão chique, né? Assim, mas a elegância foi... Eu sei que tá até na moda, muita gente fala, a gente sabe que ser elegante, estar elegante, não tem nada a ver com a vestimenta. Não tem nada a ver com a moda, né? Não tem nada a ver com a moda. Mas, olha como é importante quando a gente aprende algo. Quem usa... As primeiras pessoas que usaram esse termo elegância foram as pessoas da moda. Né? Quando a primeira vez que foi usada a palavra elegância foi... porque antes Shakespeare, quando escrevia, os primeiros noveleiros na Inglaterra, eu fui fazer toda essa pesquisa, usava bem afeiçoada, usava outras palavras. Primeira vez que apareceu num livro, numa redação, no algo jornalístico, histórico, assim, vamos dizer, foi no século XVIII, como que era o nome dele? Ai, gente, agora esqueci. Se vocês puderem procurar aí pra mim, George esqueci, me deu um branco. Beau Brummel. Ele era uma pessoa tipo eu, não da sociedade, nunca foi da sociedade. Chegou no lugar, ele colocava e compunha suas roupas... Ele se destacava. E aí a pessoa olhava, tipo, eu fui bem convencido, né? Mas é assim, eu assumi, tá, gente? Que né? Eu tenho 1000 defeitos, essa é uma qualidade. Eu sei compor a maneira de eu chegar, não preciso fazer muita coisa. Ele chegava lá, não era o tecido que os reis usavam, que os políticos, as pessoas aristocratas, sei lá, usavam, mas ele compunha bem. Ele chegava e aí surgiu a palavra elegância, colocando ele como elegância. E aí foi pra moda. Foi pela maneira que a pessoa se vestia. Entendi. Né? Mas isso queria só mostrar, e foi errado, que a moda emprestou. Depois de um tempo a moda
a psicologia e o pessoal do comportamento começou a usar a elegância como comportamento, né? E além disso. E aí o senhor falou, nenhum tá certo ou tá errado, ou certo completo ou errado completo. Entendi. Eu vou te mostrar o que é elegância, o que significa a elegância. E é sobre isso que você vai falar. Porque elegância, daí eu traduzi elegância em todas as línguas, eu estudei a etimologia da palavra. No hebraico, significa Deus, eterno, Deus, El Shaddai, né? Eu tenho uma igreja judaica que acredita em Deus, né? Judaica messiânica, eu sigo, e eles nem falam o nome de Deus, eles falam eterno, né? Então, El significa Deus eterno. E Antia, do latim, né, significa... Porque daí eu fui olhar no grego, Sim. né? Mas Antia significa condição. Então, a palavra, a etimologia, nessa tradução com hebraico e com latim, é condição divina, condição de Deus, condição eterna. E é a condição que a gente foi criada. Todos nós, Que lindo. quando somos imagem e semelhança do Pai, somos elegantes. Somos elegantes. Então, para ser elegante, você tem que aceitar Jesus, né, como seu Senhor e Salvador, e ser filha do rei, e ser imagem e semelhança de Deus. E é um processo. É um processo. Não é de um dia para outro. A elegância do vestimento, ela é o último fato. Porque daí, elegância, a palavra inteira, sem dividir, aí ela significa 3 coisas. Olha como é interessante. Ela significa... primeiro, ela significa... Gente, olha minha mente. Ler é a segunda, falar é a última, e a primeira, escolher. Então, elegare, vem do latim, significa escolher, tá? Então, a primeira parte você tem que se escolher. Normalmente, a gente só se escolhe em momento de dor, né? É difícil você se escolher, ou você se escolher, profundo. Tá? Escolher olhar para você. Sim. As primeiras escolhas da nossa vida não foi feito por nós. Foi feito pelos nossos pais. Então, a gente nunca... Tem pessoas que passam essa vida sem se escolher. Sem escolher. Se escolher é se olhar. E aí vai para o segundo significado. Elegare, que é do latim, que significa... Mais profundamente, significa... Legere, que vem do grego. Então, elegare, se você for... pesquisar o que significa elegare, é uma palavra que é composta do grego legere, que é ler, coletar. Então, você se escolhe. Aí você lê e coleta a sua alma, a sua história, não a do outro. Você tem que se silenciar. Você não vai fazer uma leitura na boate ou na festa no Planalto. Sim. Pode até fazer, mas eu não ia conseguir prestar atenção. Então, para você coletar e ler sobre você, você tem que se escolher. Em silêncio, tem que ter um momento. E foi quando eu comecei a coletar. Deus na Samaritana, quem assiste The Chosen, eu sei que tá longo, mas vocês vão editar, tá? Eu tenho que falar isso, Fica daí tranquilo. vocês podem repartir. Da Samaritana no poço, Jesus chega para ela e fala assim para ela... Me dá água. Ela fala, como assim você está me pedindo? Eu sou samaritana, você não posso te dar água. Então, assim, ela já fala, eu sou samaritana. Ela já se pôs um rótulo. Então, a gente já, né? Então, ela já não podia conversar com Jesus. Então, tem gente que já nem conversa com Jesus ou com Deus. Fala assim, nossa, isso é coisa de crente. Eu muitas vezes falei isso. Meti a boca nos crentes, né? Virei uma. Católico também é crente, Sim, né? com Porque tem que crer em Deus. E eu era católica e ia à missa todos os dias. Eu tive essa transição... Porque eu acho que eu precisava, não é todo mundo tem que fazer isso, mas Deus precisava me aprofundar nisso, né? Então eu conheço a profundidade das 2 igrejas, Sim. né? E quando eu era criança, minha mãe era espírita, né? E aí então eu pude dar uma olhada em todos e quando eu fui me escolher, ler a minha história, eu comecei, aí Deus falava, tira essa roupa que ela não te pertence mais, ela tá apertada, ela não vai te deixar, essa roupa não te deixa elegante. As pessoas não me veem porque você tem essa roupa. Aí fui trabalhando. Como, Deus, eu tiro isso? Né? Como eu vou ser uma pessoa vista, não metida? Daí ele falava, esse é problema meu. Aí é como as pessoas te verem. Mas primeiro você tem que não se ver metida. Você se vê metida. Porque falaram que você, desde criança, você não é uma pessoa metida.
que é ser metida? Eu ia lá, procurava o significado. Por isso que é ressignificar. A gente não sabe o significado real das palavras que a gente fala. Ensinaram que tomate é tomate, você fala que é tomate, você só repete. Mas a hora que você vai olhar o significado em várias línguas, pode ser que você vai se surpreender com o significado do tomate. Eu não olhei, né? Mas então, foi assim. Aí eu li, coletei, e na Samaritana, ela mesma falava, eu sou isso, aquilo. E aí Jesus falou, você não é nada disso. Você se acha que você traiu o teu marido, com não sei o quê. Se você olhar no The Chosen, ele fala, eu sempre dou essa parábola, porque é maravilhosa, porque daí é a única vez, e foi o primeiro encontro de Jesus foi com uma mulher, porque Deus sabia o tanto que a mulher é importante nesse mundo. O que você acha que a mulher está sobrecarregada? Essa coisa do feminismo, para mim, é puro engano, para a gente desfocar do que é importante, porque você corre atrás do que não é necessário para dar tudo errado. A família é o plano de Deus. Mesmo que você não case, você vai constituir família com uma comunidade. Você tem que estar em comunidade, você tem que estar com alguém, né? E, assim, não relacionamento de amor, né? Porque tem o celibato também. Mas você pode escolher a tua história a partir dali. E sem estar com esses rótulos. E Jesus escolhe essa mulher, porque através dessa vida foi gerar outras mulheres. Maria, né, a samaritana, ela ficou do lado de Jesus, ela foi curada ali e ela saiu falando para um monte de gente, né? Deus fala, até tem a brincadeira que a mulher fala mais que a boca, então tinha que propagar. E ele escolheu começar com uma mulher, e ali ele começou, e ele foi a única vez que ele falou para alguém o que a pessoa era. Em outros milagres, outras coisas, é a pessoa que tem que verbalizar. O que você quer que eu te traga? E a pessoa, eu sou cego, eu não sei andar. Ali não, ele falou, olha, você fez isso, isso, isso. Eu só, pontuando, eu só vou te pontuar aqui, era como se Jesus falasse assim, para você enxergar. Mas eu quero que você tira tudo isso, porque eu vou te dar de uma água. Porque o medo dela ali também era o medo do julgamento, medo do julgamento. O que vão pensar você conversando comigo? Isso, não, tudo. Então, assim, e ali ele começou a ressignificar ela. Mostrar outros como se despir. Como tirar. Então, Jesus é o único que pode mostrar pra gente. Deus é o único, porque Ele nos criou. Acontece que se a gente... Você fala, Renata, e quem não crê em Deus? Eu falo, a minha resposta é, prova a Deus. Fala assim, Deus, eu não acredito em você. Qualquer pessoa que está assistindo isso aqui, que está ouvindo, verdade, que não acredita, coloca Deus à prova. Eu tenho certeza que Ele vai se mostrar para você. Eu não tenho dúvida. É verdade. Não tenho dúvida. A pessoa que não acredita em Deus... Não conheço ninguém que fez, né? Porque quem que faz... O cristão hoje... Gente, você me desculpa, a gente não vive como um cristão. A gente não copia Jesus. O judeu não acreditou em Jesus... Para mim, a culpa maior foi das duas, da maior igreja, que é a católica, e da outra, do Lutero, a protestante, que são os cristãos. Por quê? Porque fala mal do judeu. Como que você quer? Uma pessoa que fala mal do outro, você vai atrair essa pessoa? Não. Jesus volta quando... E os judeus é o povo escolhido. Você quer ou não? Deus é mistério, gente. Não cabe a gente... Mistério. Nós temos que orar, nós temos que atrair, amar esse povo. Trazer, né? Não julgar. Não julgar. E não falar mal. Sabe? Mas a gente adora falar mal, né? Então, são roupas do passado. São rótulos. E foi aí que eu comecei a me coletar. E a terceira é falar, que é o último. A fala é ação. A fala, todas são ação, mas a fala é o externo. Depois que você faz a escolha interna, a coleta, você vai para o externo. A fala, a tua imagem fala, né? A tua roupa fala. Aí você fala com a tua imagem, aí a gente fala. Então, elegância é um processo. Elegância é você estar na sua essência, né? É condição divina, é condição eterna. Sim. É você aceitar que você é imagem. Aí é um processo. Você vai se escolhendo, você vai se coletando para o teu corpo falar, para a tua alma falar aquilo que você realmente é. E aí as pessoas se conectam com você. Isso é elegância. Mas a gente fala assim, nossa, aquela pessoa tá super elegante. Só pensando na roupa, no vestimento, né? É um conjunto. Realmente, se a pessoa se veste bem, mas ela não tá na personagem dela, ela vai expelir pessoas, que era a Renata. Eu sempre me vestia bem, só que eu expelia pessoa, eu mesmo. Hoje, não. Hoje eu me amo, me aceito, sei meus defeitos, tem muita coisa para mudar. Se eu expelir alguém... Não é mais só sobre mim. Porque daí, se eu fizer algo errado, eu vou pedir perdão.
Sim. Se não for, eu vou orar e eu vou falar, uma hora essa pessoa vai me enxergar. Porque esse é meu papel, eu quero que ela floresça assim como eu floresci. Eu não quero expelir mais mulheres. E aí o meu medo, quando o Senhor fala, e você vai falar para as mulheres, eu falei, não, aí é demais, né? Escrever o livro é uma coisa, compra quem quer. Agora, eu falar, esse foi difícil. Mas precisou de mais curas. E aí ele falou, agora as pessoas vão conhecer a minha filha. Elegância é aquela que vive na essência, na minha essência, a essência que eu dei, né? Depois de fazer esse processo. E a palavra elegância tem esse também significado. Ler, escolher, ler, coletar e falar. Então não é uma palavra fácil, né? Não é uma palavra... Ela é algo profundo. E tudo isso só foi possível porque você se permitiu se conhecer... por causa da dor. E conhecer a Deus profundamente, né? Você ouviu a dor voz... que transforma. Então não fuja da dor. Hoje é o meu conselho para as mulheres. O mundo ensina você a fugir da dor, né? A psicologia positiva, não sei, fala, seja feliz. Não. Se permita sentir, nomear os seus sentimentos, se permita ter a dor. Não viver na dor para sempre, vitimismo. Mas nomeia do que você está sendo vítima, porque daí esse status pode mudar. Se você foi vítima de um divórcio, você não precisa vestir esse divórcio o resto da vida. Sim. Você se cura, pega essa dor, pega essa energia e vai produzir vida em outras mulheres. Conta da sua história para outras mulheres. Seja um fruto. E é isso, sabe? Elegância é isso. É quando você se veste e se torna elegante também. Porque daí é no tato com o outro, né? É algo divino, né? Elegância é Deus. Ele é o único elegante, então... Que lindo isso. Eu assim, não sei se eu perdi assim, esse momento de você livro, ter né? falado Nem lembrei, isso, gente. Né? Mas... Vou trazer para todo mundo aqui depois, vou deixar. Essa busca aí pelo autoconhecimento e por essa mudança de vida toda teve a ver com a sua escolha para entrar na faculdade de psicologia? Teve. Até estudar. Tipo assim, eu fui fazer agora faculdade. Você vai estudar. Né? Porque assim, eu não fiz faculdade nenhuma, não terminei nenhuma, só fiz gastronomia. E aí eu sempre me incomodava, mas eu queria fazer alguma coisa preocupado com o que os outros iam falar. Né? Então eu parei o jornalismo porque eu falei, o que as pessoas vão pensar? Eu ser jornalista. Porque daí vem aquela coisa, a maioria dos jornalistas são esquerda ou direita. Às vezes, você nem precisa. Lá na faculdade mesmo, o que você está fazendo aqui? Mas foi importante, porque foi quando eu fiz jornalismo que eu fiz meu Instagram. E fiz o blog. Porque era o começo. E hoje eu só tenho bastante seguidores por causa disso, que era o começo. Não, eu não tinha. É difícil demais ganhar um seguidor, gente. E perde um monte, ganha um monte, perde um monte. Fala, gente, o que é isso? Tem que postar todo dia, tem que patrocinar, tem que pagar. Agora não é nada mais de graça, né? Então, senão eles começam a arrancar teus seguidores. Assim, às vezes eu fico de férias, parei de postar, começou a cair. Falei, nossa, né? Mas tudo bem. Volta aqui, gente. Eu falei, não tô nem aí. Mas, enfim, foi quando eu cresci. Então, Deus já tinha esse plano. Ali eu aprendi a mexer no digital, porque as meninas tinham 17 anos, eu não sabia nem passar e-mail direito. E na aula de edição, era muito difícil, e aí eu falei, eu vou aprender, e eu vou ser melhor que meus filhos, e eu fiquei. Hoje eu sei tudo digital, não tenho medo de computador, não tenho medo de botão, eu vou apertando, vou fazendo, e eu sei, o que tiver que fazer eu faço, arrumo um canal de TV, em casa eu sou essa pessoa. O Ronaldo fala, amor, arruma aqui, baixa esse aplicativo, porque eu falei, eu vou ser boa igual a eles. Então foi um processo para chegar até aqui. Para eu se conectar com as mulheres, eu usei ação digital na pandemia. Fiz um grupo, ensinava senhorinhas a baixar aplicativo, WhatsApp, mexer no banco. Eu lembro desse grupo. Porque foi muito legal, porque foi aí que eu comecei a conectar com as mulheres. Ajudei muitas lojistas que tinham medo. Tem uma em Manaus, que é uma loja tipo a da Aslu, era no passado. Ela nunca apareceu. Hoje, se você vê, o Insta dela é demais. Ela fala, não sei o quê. Ela aprendeu comigo, eu acho o máximo. Um monte de lojistas, sabe? Porque tudo fechado. E tinha que vender. Eu falei, gente, vocês têm que ir. E é esse público mesmo das mulheres até um pouco mais velhas, né? A minha faixa de seguidor é assim, eu tenho muito da idade dos meus filhos, que é dos 20 até os 35, mas o máximo é dos 35 aos 40 e pouco. Acho que é mais assim, né? Que tá lá acho que é 50, eu não sei o que eles colocam lá no medidor. Mas eu tenho quase igual. Às vezes dá um pouco mais da faixa dos 35, às vezes dá um pouco mais dessa faixa. É difícil. Essa seguidora é a mais exigente. É seguidor
baby boomer, seguidor que não gosta do Instagram, seguidor que não deixa comentário. Às vezes eu tenho lá 2.000 aviãozinhos. Visualizações, Não, visualização dá 10 mil, sei lá. Mas o aviãozinho que vai mandando, comentário tem 2. Eu falava, gente, parece que eu comprei meu povo. Mas era... Aí um dia me falaram, Renata, o teu povo, que eu fui estudar gerações, né? Imagina que uma mulher mais velha vai lá comentar. Ai, que não comenta, elas não sabem escrever, elas só olham. Não é nem por mal. Às vezes eu falo até pra minha mãe, que eu falo assim, mãe, poxa, você não fala nada, você viu? Ela fala, eu vi. A própria mãe não comenta, né? Não fala nada. Minha mãe sabe da minha vida pelo Instagram. Eu falo, mãe, você vê? Eu vejo, já sei tudo. Você nunca comentou. Ai, não, que preguiça. Né? Então é isso. São gerações. E com tudo isso que você compartilhou, qual a expectativa ainda para o futuro? Fazer 50 anos é um marco, né, na vida da mulher. Ai, deve ser, né, gente? Tô até com frio na barriga, 50 anos. Porque... Daqui pra frente só... Ai, 50 vai aumentando muito rápido, né? Ruga chegando, isso aqui. Eu não tenho muita expectativa, assim. Eu vivo. Viver o momento. Por isso que eu acho que eu não sou tão ansiosa. Eu sou agitada, não ansiosa. E não medrosa. Eu faço. Depois que eu vi que eu me meto, sabe? Eu falo, meu Deus do céu, eu vou lá e eu faço tudo. E eu não tenho medo de parar. Por exemplo, as pessoas não começam porque elas têm medo de ser julgada, ou porque elas erraram, ou porque não deu certo. Eu não. Comecei o YouTube, parei, gente, é muito difícil. Toma um tempo. Aí, eu também não sabia que eu ia ter 2 netos logo em seguida, sabe? E eu quero me dedicar, né? Antes eu tinha vergonha de falar que eu não trabalho, né? Porque aí o que vão pensar? Hoje eu falo, gente, eu sou vó, estudante de psicologia universitária, eu tô adorando. 50 anos, fora da idade. Existe isso? Teve até um post do Luca dizendo, né? Minha mãe nunca foi tão calma. Eu vi. Não, em casa todo mundo tá assim, porque é verdade. Eu tô fazendo o que eu gosto, né? Sem julgamentos meus. Tenho certeza que tem 1000 julgamentos alheios. Eu não posso controlar. Sim. Igual o Instagram, a gente não pode controlar o pensamento das pessoas. Aí é cada um com cada um. Eu não estou ali para agredir ninguém. Eu estou vivendo a minha vida da maneira que eu acho. Se em algum momento eu errei, eu falei algo, porque eu falo mais que a boca, eu peço perdão, né? Até nesse programa. Se eu falei algo que ofendi, não sou a dona da razão. Estou aprendendo assim como você. Humildade, né? Também para passar a mensagem, né? Sem arrogância de achar que é a dona da verdade, né? É isso que eu vejo em você hoje. Tem alguma mensagem ou uma frase para você deixar hoje? Uma das frases que eu começo meu livro, que é uma frase que fala assim, é do Napoleão Hill, um jornalista e cristão, que ele se converteu um momento de dor, que fala assim: cada adversidade, cada dor carrega consigo uma semente com benefício maior ou igual a ela. Então, se sua dor, se sua tristeza, seu bloqueio é grande, você pode ter certeza que essa dor carrega uma semente que vai ser maior que essa dor. Ou ela é igual ou ela vai ser maior. Isso eu comprovei na minha vida. O que eu passei era algo que eu tinha certeza que eu não podia dar conta, mas quando a gente passa, Deus sabe que a gente pode carregar, porque tem até uma palavra que fala, né? Deus não dá nem um fardo maior que a gente pode carregar. E quando é algo que parece que nós não vamos dar conta, Ele dá um escape. Ele vem com um bálsamo, Ele vem com escape, Ele vem com uma palavra, com alguma coisa que a gente, né? E eu li essa frase antes da pandemia. A minha dor começou antes da pandemia, em 2017. Quando passou a pandemia, qual foi o único lugar que foi totalmente parado? Eventos. Todo mundo conseguiu trabalhar, menos eventos. Se você perguntar na minha casa, perguntar para o Ronaldo, em nenhum dia eu me preocupei. E eu era uma Renata preocupadíssima com o dinheiro, com o que vai pagar por causa da minha herança do passado. Né? Será que nós vamos... Não. O Senhor proveu todos. Nós não mandamos nenhum funcionário embora. O Planalto permaneceu forte. Hoje está mais forte ainda, porque quando terminou a pandemia, nós tivemos, sei lá, triplos de festa do que a gente teria em 2 anos. Sim. O rendimento foi maior. Foi uma coisa absurda. O dinheiro que a gente tinha na conta da empresa,
quando terminou a pandemia, ele permaneceu o mesmo. Eu não sei te explicar. Mas em nenhum momento eu me apavorei. Mesmo que tivesse diminuído, eu falava, Ronaldo, vamos vender isso, vender aquilo. Não precisou. O que eu tô dizendo é que, assim, eu já estava pronta. Eu não me apavorei porque eu já estava confiando nesse Deus. Não importa o que eu tiver que passar daqui para frente. Aquela dor foi tanto comigo, foi uma profundeza tão, assim, de me encontrar na essência, de eu conhecer o poder desse Deus, de algo tão maravilhoso. Gente, Ele criou cada uma de nós. Vamos pensar? Sim. Olha essa natureza, é incrível. Deus é maravilhoso. Então, a minha frase é essa. Não existe dor que você não possa suportar. E aproveita que tem uma semente nessa dor. E faça disso uma árvore. E frutifique. Frutifique. Para ser lindo. sombra na vida de outra mulher. Para ser alimento na vida de outra mulher. Porque essa é o nosso propósito. O propósito da mulher é gerar vidas. Que lindo. Nossa, muito... achei sensacional o nosso papo. Você conseguiu, assim, me levar, assim, em vários momentos para pensar na alma mesmo, para profundeza, né? Do quanto nós somos especiais e que valor nós temos, né? Que realmente, se Deus nos criou, nos trouxe até aqui, é Ele que nos capacita. A porta fechada é Deus, a porta aberta é Deus, né? E a gente precisa entender isso, né? Que apesar das circunstâncias, Deus permanece o mesmo. O mesmo, né? Ele não muda. E é Ele que nos incentiva, nos inspira se a gente permitir. Se permitir. Porque Deus é um gentleman, né? Ele é elegante. Ele é elegante. Ele é a elegância. Maravilhoso. Eu amei esse papo. Você compartilhou com muita generosidade e aberta mesmo. E aqui a gente vê assim, a sua essência, né? Aflorada. Então, muito obrigada por você ter aceito esse convite, por você ter vindo. Que eu tenho certeza que vai impactar na vida de várias mulheres. Amém. Tudo que a gente falou aqui, né? Inclusive esse autocuidado, o se olhar, se perceber, se permitir, né? A gente até falou um pouco mais voltado para as mulheres, mas a gente tem que pensar no ser humano como um todo, né? Ser humano como um todo, adolescente, meninos, meninas, né? Qualquer idade e homens principalmente, né? Tem que se permitir. Tem. Se encontrar e conhecer, né? Quem te criou, quem te trouxe até aqui. Porque é Ele que vai te levar para a glória também. É isso aí. Né? Ai, que a gente delícia. tem que crer. Tem saudades. Maravilhoso. Muito obrigada. Só gratidão mesmo. Lembrar, gente, que saúde é algo que a gente constrói a cada dia. Inclusive, a nossa saúde mental. Na busca por uma vida equilibrada, cada passo, cada escolha que fazemos, cada momento de autocuidado contribui para o quadro geral da nossa saúde. Então, pensando nisso, também eu não posso deixar de agradecer e de estender aqui meu agradecimento ao nosso patrocinador, a Farmácia Farmashop, por tornar possível este episódio, mais uma vez. Se você está em busca de soluções de saúde confiáveis, a Farmashop está ao seu lado, oferecendo cuidado e bem-estar a cada passo do caminho. E, claro, um agradecimento especial a você, nosso ouvinte, pela sua atenção e seu apoio, que são a luz que ilumina nosso podcast. Muito obrigada, gente. Lembra aí de seguir o Podlight, seguir a Renata Chinese aí no Instagram. Se alguém quiser fazer palestra, sabe, para mulheres, pode me contratar. Eu não cobro, tá? É algo que eu faço por enquanto. Quem sabe um dia, se eu precisar, né? Mas por enquanto, meu patrocinador está sendo Deus. Então vamos marcar a data, que já está contratado, então. Vou levar lugar. você. Isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Até. Não perca nenhum dos próximos episódios. Até mais. Coração.